Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, e hoje nós vamos falar um pouquinho de eletromagnetismo, e dentro do eletromagnetismo nós vamos falar de fontes de campo magnético, tá? Então eu já estou com o quadro pronto aqui, inclusive é um quadro que uma imagem que nós publicamos no nosso Instagram, lá Física com Krause, e agora, né, a pedidos aí de alguns alunos, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essas fontes de campo magnético. Então nós vamos falar de um campo magnético criado por um condutor retilíneo, campo magnético criado por uma espira circular e o campo magnético criado por um solenoide, certo? Então vamos ver aqui a história do campo magnético. Primeira coisa importante, nós vamos estar sempre lidando com a regra da mão direita. Então quando eu tenho, por exemplo, um condutor retilíneo, o dedo polegar ele corresponde à corrente elétrica e os demais dedos vão representar o campo magnético, né? Um campo magnético que vai ser criado em torno do condutor retilíneo, uma circunferência em torno do condutor retilíneo, dessa maneira. Então você tem o seu polegar aqui representando a corrente elétrica, esses dedos do lado direito, no ponto P, as linhas do campo magnético estão entrando, e do lado esquerdo as linhas do campo magnético estão saindo. Lembrando que a representação no plano do quadro é sempre uma bolinha com um X, e a representação de saída do plano do quadro vai ser uma bolinha com um pontinho, tá? Então, regra da mão direita, corrente elétrica, demais dedos campo magnético, contornando esse fio. Então é como se você tivesse um fio condutor, corrente elétrica, e contorna esse condutor retilíneo. Bem, como é que nós determinamos o campo magnético criado por um condutor retilíneo? Então, o campo magnético dado por μ0i sobre 2πd. O μ0 é a constante de permeabilidade magnética, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 tesla metros sobre ampere, e o d é a distância que o fio se encontra do ponto onde você deseja determinar o campo magnético, que no caso de ser uma circunferência, também pode ser representado como sendo um raio. Então fique atento aí, porque alguns materiais utilizam μ0i sobre 2πd e alguns utilizam μ0i sobre 2πr. Tá? Então é só, chegou lá no exercício, viu que é um condutor retilíneo e quer saber quanto vale o campo magnético num determinado ponto, a uma distância do fio, a fórmula que você vai utilizar, μ0i sobre 2πd ou o próprio μ0i sobre 2r. Lembrando que o I é a corrente elétrica, então, ou seja, o campo é diretamente proporcional à corrente, o campo é inversamente proporcional à distância. Se você dobra a corrente, o campo dobra. Se você aumenta a distância, o campo diminui, tá certo? Bom, nós podemos também ter uma espira circular. E aí, de novo, nós vamos continuar utilizando a regra da mão direita, só que agora nós vamos inverter. Nós vamos utilizar esses dedos para representar a corrente elétrica e o polegar para representar o campo magnético. Então, repara, olha só. Você tem aqui a corrente elétrica, percorrendo a espira circular, e observe que naturalmente meu polegar está saindo do plano do quadro. Então, se eu faço isso e o polegar sai do plano do quadro, eu tenho aqui um campo magnético que está saindo do plano do quadro, então eu estou vendo um polo norte. No caso de você agora ter a corrente elétrica circulando no sentido horário, você vai ter o polegar entrando no plano do quadro. Então, quando ele entra no plano do quadro, o que você vê é um polo sul. Então, já está mostrado aqui para vocês. Corrente elétrica saiu, polo norte. Corrente elétrica entrou, campo magnético, que você vê é um polo sul. E aí, como é que você determina o campo magnético? Aí você tem que ficar bastante atento. Se o enunciado falar uma espira, você vai utilizar B é igual a μ0i sobre 2r. Então, se você estiver falando somente de uma espira, essa é a fórmula. Lembrando que R é o raio da espira. Mas, no caso de você falar, por exemplo, uma bobina chata ou N espiras, ou seja, várias espiras, um rolamento com várias espiras, você tem que colocar o N na frente, Então, B é igual a N μ0i sobre 2R, onde N
representa o número de espiras que você vai ter nesse caso aí, tá? Então, quando você tem, por exemplo, um enunciado, coloquei um asterisco aqui, só para lembrar, né? Para N espiras, você pode considerar uma bobina chata, porque se você esticar, vira o solenoide, tá? Então, se você estica, vira o solenoide. Então, você tem que estar trabalhando, né, com a bobina chata, né, todas as espiras, né, como se estivessem comprimidas, né, para você determinar o campo magnético que surge no centro dessa espira. Observa que o campo magnético está surgindo no centro. Regra da mão direita, né? Saiu, polo norte, aqui entrou, o que você vê é um polo sul, tá? O μ0 continua valendo 4π vezes 10 a menos 7, ele é uma constante, né? Então, ou seja, vamos continuar carregando esse 4π vezes 10 a menos 7, Tesla-metro sobre ampere, unidade de medida, né, dessa constante de permeabilidade magnética. Lembrando, né, que o campo magnético, sempre dado em Tesla, em alguns casos, algumas provas já estão dando o campo magnético em Gauss, tá? Então você tem que saber fazer a conversão de Tesla para Gauss, a corrente elétrica em amperes e a distância, né, ou o raio aqui, muito cuidado, em metros, afinal a constante aqui, ela se encontra dada em metros, tá certo? Bom, e para finalizar, não menos importante, nós temos o solenoide. Então, o que acontece? Eu tenho um núcleo onde eu faço um enrolamento, né, como se fosse aí um espiral aqui, né? Então você tem um espiralzinho aqui, certo? Corresponderia a esse solenoide. Vamos observar que eu vou estar, de novo, utilizando a regra da mão esquerda, esses dedos fazendo o papel da corrente e o polegar fazendo o papel do campo. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui, Então o campo vai ficar orientado para cá. Repara, eu estou enrolando assim, então passa pela frente aqui, começa pela frente, enrola por trás, vem pela frente, enrola por trás, vem pela frente. Então, ou seja, como eu estou enrolando dessa maneira, naturalmente meu polegar está apontando para a esquerda. Então isso significa que do lado esquerdo eu vou ter as linhas do campo saindo, ou seja, um polo norte, né? E essas linhas sairiam do polo norte para entrar no polo sul. Então do lado direito eu teria um polo sul. Como é que eu calculo esse campo magnético criado pelo solenoide? Lembra que você tem aqui um número de voltas que você está dando em torno desse núcleo, você tem a corrente elétrica e você tem o comprimento desse solenoide. Então, ou seja, o campo magnético é dado pelo número de voltas, pela constante de permeabilidade, pela corrente elétrica e inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Mas aí surge uma grandeza que nós chamamos de densidade linear de espiras, ou seja, o número de espiras por unidade de comprimento. Então, ou seja, nós vamos ter um Nzinho, um N minúsculo, né, que é chamada de densidade linear de espiras, que é o número de voltas que você deu no comprimento do solenoide. Então, ou seja, ao invés de ficar Nm0i sobre L, você tira o N sobre L, chama de densidade e coloca lá na fórmula. Então, o campo magnético é a densidade linear vezes a permeabilidade, a constante, vezes a corrente elétrica. Tá? Então, fique atento, são questões que são cobradas no vestibular, são cobradas em provas, você precisa estar atento, são fontes de campo magnético, condutor retilíneo, espira circular e solenoide. Fórmula para condutor retilíneo, para encontrar o campo criado pelo condutor, fórmula para você determinar o campo criado por uma espira e as fórmulas para você determinar o campo criado pelo solenoide, lembrando que a gente usa sempre a regra da mão esquerda. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, mais uma aula, né, de eletromagnetismo, e no próximo momento eu vou falar para vocês de força no campo magnético, ou seja, vamos falar da força de Lorentz, né, o movimento de uma partícula numa região de campo magnético e como é que ela se comporta dependendo do lançamento dessa partícula na região de campo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.